Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre a profissão do músico. A profissão do músico, ela ainda é vista por algumas pessoas com certa desconfiança. Porque a ideia de que o músico é mal remunerado ainda é muito corrente. Em geral, as profissões autônomas como esta, elas exigem mais organização e disciplina por parte do profissional, para que ele possa desenvolver a sua carreira profissional. Porém, na atualidade, as alternativas para quem escolhe esse caminho artístico, elas são tão amplas que é muito difícil um profissional da música ficar sem trabalho na área. Ele sempre vai encontrar uma forma de trabalhar com essa música. E os músicos, eles são bem preparados, com muitas habilidades. E eles também podem ter uma vida confortável, inclusive uma boa renda. Muitos aspirantes ao trabalho com música, eles tendem a supor ingenuamente que a música, um diploma universitário ou até mesmo a credencial de ensino é tudo o que a profissão exige deles. Mas essa não é a verdade. Também é uma ilusão pensar que apenas o amor pela música ele vai possibilitar que um músico se mantenha na carreira. Como em qualquer outra profissão, é preciso muito empenho e desenvolvimento da destreza, conhecimento da tecnologia, espírito de colaboração, empreendedorismo e assim por diante. Os artistas que eles conseguem se envolver com vários aspectos do mercado, há diversas possibilidades. Arranjador, produtor, maestro, compositor, letrista, profissional de cinema, compositor ou editor de trilha sonora, criador de jingle. O que seria o jingle? São pequenas músicas com fins geralmente publicitários. Então, as lojas, por exemplo, aquelas musiquinhas curtas de propaganda, elas são chamadas de jingle. Também, quem escuta e escreve os sons na partitura ou os acordes em cifra seria o transcritor da música. Diretor musical de espetáculo, engenheiro de gravação, diretor, gerente de estúdio, terapeuta musical, cantor instrumentista, membro de orquestra, entre outros. Então, são várias. Para você conseguir ser um profissional, você precisa de um conjunto de aspectos, de diversas possibilidades para que isso aconteça. E hoje eu trouxe para vocês uma pessoa que trabalha com a música em nossa cidade e vai também tocar um instrumento que ele não é tão comum em nosso meio. Então vamos assistir agora o videozinho da Daiane, que ela vai estar passando para nós sobre o seu ponto de vista da música. Olá, meu nome é Daiane Silveira dos Santos, tenho 23 anos. Estudei o ensino fundamental no Colégio Estadual Alberto de Carvalho e o ensino médio no Barão de Capanema. Atualmente estou cursando enfermagem, trabalho como técnica em enfermagem no Hospital Santa Casa de Prudentópolis e como professora de música, em especial de bandura, na Casa da Cultura de Prudentópolis. Aprender a teoria musical era o meu principal desafio, para poder me tornar professora e também poder tocar corretamente a bandura. A bandura é um instrumento típico ucraniano, composto por 55 cordas. Toca-se com a mão direita e com a mão esquerda. A bandura é
paixão. Existem vários desafios quando há apresentações. É a bandura que desafina, é a corda que arrebenta, é o transporte até o local das apresentações. Eu, particularmente, não consigo sobreviver só da música, só de apresentações com a bandura. Por isso, eu trabalho em outra área. Mas é claro que os extras me ajudam muito. O meu conselho para os jovens de todo o Brasil que desejam viver da arte é que, mesmo com todas as dificuldades, não desistam de levar a música e a arte até as pessoas, porque a música deixa tudo mais leve e mais bonito. Agora, irei tocar uma música para vocês. Espero que vocês gostem. Trouxe para vocês a música e vocês também conseguiram apreciar e entender um pouquinho sobre o histórico e como os artistas vivem dessa profissão. Também gostaria de estar retomando com vocês que algumas características dos trabalhos nas áreas, eles podem seguir alguns moldes. Por exemplo, compositor é quem cria instrumentos, arranjador que fornece arranjos de uma composição musical. Designer de som, ele trabalha para desenvolver uma biblioteca de sons sintetizados. Designer de som para filme e vídeo, ele projeta sons criativos para imagens e movimentos. E o compositor da trilha sonora, ele compõe música para acompanhar um filme para o cinema ou televisão. O editor de música para filme, ele é responsável pela mixagem e sincronização das músicas e dos efeitos sonoros de um filme. E o editor da música, ele deve de ser versátil e possuir uma grande sensibilidade musical, né? Ou seja, um ouvido apurado para o balanço. Na página 29, fala sobre o alto medieval. Então, os autos eram peças religiosas, morais ou burlescas, as quais eles apresentavam temática profana. E eles também faziam sátira ou paródia de outra peça de caráter geralmente sério. Entre as composições dramáticas de cujo punho religioso, destacam-se os autos sacramentais espanhóis e portugueses de tradição medieval, que eram originalmente apresentados para o público após a procissão de Corpus Christi. A peça apresentada nas ruas
ela era elaborada com base em um pequeno texto com fins moralizadores e ideias extraídas dos sacramentos católicos, seja de eventos bíblicos ou de vida dos santos. E não era uma peça encenada por atores amadores. Pelo contrário, as peças elas eram escritas geralmente pelos melhores dramaturgos e apresentadas por atores profissionais pertencentes a companhias de teatro. E a função dos autos era não apenas ritual, mas sim didática. Por quê? Porque eles procuravam ensinar ou explicar os valores e ideais religiosos, que por sua vez eles se entrelaçavam com os interesses do Estado. E os autos eles utilizavam frequentemente um recurso chamado alegoria, que era típico do teatro medieval e no qual ele também consistia em personificar conceitos como a morte, a caridade, a luxúria, caracterizando para ensinar algo à população. Na página 30, continuando, ele vai falar que a alegoria ela também podia incluir personagens sobrenaturais ou míticos que não existiam senão no imaginário da população, como é o caso do diabo. E esse personagem ele pode passar por um processo de alegorização para representar uma ideia. Por exemplo, na ditadura militar, durante esse período, os autores de teatro, como não podiam apresentar o personagem do operário que lutava contra o regime ditatorial, mas era impedido de apresentar sua opinião abertamente. Então, eles faziam sua representação como um mudo ou com alguém com uma mordaça sobre a boca. E no Brasil, essas manifestações populares de caráter semidramático, que fazem parte do ciclo de festas de Natal, como Bumba Meu Boi, Boi de Reis, Lapinha, Pastoril, Congo e Congada, entre outros, também são autos, porém com características nacionais. Vamos falar agora sobre o Auto da Compadecida. Vocês podem estar observando essa imagem na apostila de vocês, que o dramaturgo, romancista, o poeta brasileiro Ariano Suassuna, que é o qual tem a imagem dele ao lado, ele também identificou algumas de suas peças como sendo autos, por seu caráter ao mesmo tempo popular e religioso, fazendo uma reapropriação do termo. E a peça, O Auto da Compadecida, estreada por Suassuna em 1956, e atualmente considerada uma obra-prima da dramaturgia natural, ele apresenta características de instrução moral e também religiosa. E na peça, ele traz à tona em forma de comédia, o que difere da maioria dos autos tradicionais. Então, ele foi um dos que se destacou, que as peças dele voltou para a comédia. E também, ao mesmo tempo, ela estabelece um paralelo com tipos humanos, não apenas brasileiros, mas universais. E essa peça ela foi escrita praticamente por acaso. Há muito tempo, Suassuna ele tinha uma vontade de escrever uma peça baseada em 3 histórias populares, quais que eram o enterro do cachorro, a história do cavalo, que defecava dinheiro, e o castigo da soberba. E, por exemplo, essa do enterro do cachorro, quem conhece a Compadecida sabe que o assunto do primeiro ato é quase todo essa parte. Então, os atos, o segundo ato desse teatro, dessa peça,
É aquela história da bexiga do cachorro e é muito baseada nos outros romances. A história do cavalo que edificava dinheiro é o terceiro e ela é baseada também num ato religioso chamado castigo da soberba. Tá, eu convido todos vocês para assistirem esse filme, O Alto da Compadecida. Ela é a comédia mais engraçada do ano, vocês podem estar vendo aqui na capa. Eu acabei assistindo já alguns atos, vale a pena, é bem legal, aconselho vocês a assistirem, ok? Agora, na página 32, vocês têm algumas questões. A questão número 1, ele diz assim, é uma retomada do conteúdo da apostila. A Idade Média ela foi marcada por uma cultura profundamente influenciada pelas tradições religiosas de cristianismo, o que a difere bastante da antiguidade sobre a cultura medieval. É possível afirmar que o canto gregoriano, uma forma de canto-chão, é uma expressão da música medieval. Então, número 1, alternativa D. A número 2, ele tem um texto e pede que, com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos acompanhar o texto. Embora a história bizantina tenha abrangido um período semelhante ao da Idade Média, o padrão cultural era bem diferente ao que dominava na Europa Ocidental. A civilização bizantina possui um caráter muito mais pronunciadamente oriental. Não somente Constantinopla era fronteiriça no Oriente, como também grande parte do império dos territórios se localizavam realmente fora da Europa. Então, a alternativa incorreta é: os temas terrenos e vulgares eram o principal objeto de inspiração para os artistas bizantinos. Então, a questão 2, a resposta incorreta é a letra C. E a 3, vocês precisam associar as colunas, seriam as imagens com os textos da parte que está abaixo das figuras. Escrevia composições em forma de poesia para elite. Qual seria? A letra C, o trovador. Estilo que tinha como elementos característicos o arco de ponta e a rosácea. Qual era? O gótico, letra D. Forma teatral de cunho religioso em que era frequente o ensino da moral. Acabamos de ver na aula de hoje, o alto. E a arquitetura com construções maciças e poucas janelas para iluminação, que seria a românica. Eu aguardo a foto da página 32 como tarefa. Pessoal, eu desejo a vocês um bom dia de estudos e qualquer dúvida podem estar me chamando. Ok, pessoal? Boa aula a todos!